Olá, a gente está começando esse projeto, esse programa, esse podcast, ComunicaCast, que é um projeto que saiu do coração de Deus. Demorou um pouquinho para sair do forno, mas ele está acontecendo. E para iniciar esse podcast, que vai falar de espiritualidade, empreendedorismo, vendas, relacionamentos, carreira, jornada, eu tinha que trazer alguém que tem peso, alguém que tivesse uma relevância e uma história boa para contar para vocês, para chamar a atenção, né? Para vocês ficarem aqui e continuarem acompanhando o podcast. É com muita honra que eu apresento para vocês, nesse primeiro episódio 0, o meu amigo, querido, parceiro de jornada, Aldrin. Gente, que prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado, minha querida, pelo convite, tá? Me sinto muito honrado de estar fazendo isso. E, gente, não é estudo não, tá? É estudo sim. Mas aqui, sabe um negócio que você falou interessante aqui já no comecinho? Que veio do coração de Deus, então por isso que demora um pouquinho, porque é justamente a sintonia da gente com o coração dele. Né? Quanto mais a gente sintonizar, mais rápido as coisas vão acontecer, né? Sim, é verdade. Parabéns por essa iniciativa e por esse projeto maravilhoso. Não, imagina. Gente, ele tem muitos títulos, mas eu chamei ele de Aldrin, que é meu amigo. Mas ele vai se apresentar aqui para vocês, vai falar um pouquinho de quem ele é, de como foi construída um pouco da sua carreira, né? Não dá pra gente falar tudo hoje nesse episódio, mas fala um pouquinho pra gente quem é você, como que você se entende nesse meio do empreendedorismo, do desenvolvimento humano. Só dá um gostinho pro público. Então tá. Então, gente, não sei se o sotaque já deu pra pegar que eu sou mineiro, né? Sou de Belo Horizonte. E, aliás, eu sou de Sete Lagoas, nasci em Sete Lagoas, cidadezinha do Zacarias, né? E desde sempre eu rodei o mundo, tá? Eu fui militar, entrei pro Exército, fiz carreira no Exército e sou militar da reserva hoje. E trabalhei muita parte de exatas, fiz mecatrônica, análise de sistemas, trabalhei com isso, tive empresa de tecnologia, de desenvolvimento de sistemas, hoje eu tenho empresa de tecnologia ainda. E me aventurei porque eu apaixonei com a área de mentoria, de gestão de negócio. Ok. Tá? Então hoje eu faço gestão de negócio tanto na área negócio propriamente dito, como também na tecnologia. Eu consigo abarcar esses dois assuntos. E no Brasil inteiro e fora do Brasil. A gente ano passado fez uma turnê, no finalzinho do ano, fez uma turnê na Europa e estava marcado para a gente voltar a fazer essa turnê agora no final do ano. Só que deve ter uma viagem de negócio importante aí em novembro, que a gente vai dar uma protelada isso para o ano que vem. Entendi. Então, assim, graças a Deus tem muita coisa acontecendo. E é isso, né? Trabalho com mentoria de negócio, tem um programa de TV também, que você participou maravilhosamente lá. Né? E o pessoal quiser acompanhar depois, vai lá, procura Papo Coach, né? No YouTube. Tá dentro do canal Haja Certo, que é um outro projeto que a gente tem, que abarca também várias vertentes lá. E é isso, esse é um pouquinho do Aldrin. Gente, o Aldrin tem muitos projetos, como ele disse, é programa, é mentoria, é consultoria, projetos, né? Ele assessora empresários de grande porte, ele está envolvido, né, como conselheiro e consultor de alguns deals bem importantes aí, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, pelo Brasil inteiro e fora do Brasil. Inclusive a viagem, né, que vai acontecer é internacional, mas ele não pode dar detalhes ainda. Mas, assim, eu tive a oportunidade de conhecer um Aldrin bastidor. E eu acredito que as pessoas de grande sucesso, Aldrin, elas têm uma história. E é isso que nos torna muito grandes. Muito do que aconteceu no bastidor, muito do que as pessoas não conseguem ver nem acessar, é o que geralmente nos cunha, nos forja, né? Para nos tornarmos quem somos ou termos resultados. Qual que você acredita que foi o grande motivador, ativador na sua vida para que você tomasse decisões importantes, porque foi uma cerca delas, né? Várias decisões para você chegar onde você está hoje. Se você pudesse dizer assim, uma das mais importantes lá no início e pudesse pontuar mais 2 momentos ao longo da tua vida aí, para a nossa audiência. Legal. O que acontece é o seguinte, eu nunca fui o dono da bola, né? Tá. A minha família era classe média baixa, normal e tal,
Só que meu pai fazia questão da gente estudar nas melhores escolas. Eu tenho uma irmã mais velha e eu nunca fui o dono da bola, mas eu era o cara que organizava o time da peladinha de rua. Eu era o cara que organizava o time. Então eu sempre fiz isso. Eu sempre destaquei nesse sentido de encabeçar as decisões e tal. E uma coisa, um primeiro momento que foi um divisor de água na minha vida foi justamente a área militar. Porque eu aprendi muito. Eu fui educado, assim, porque eu era aquele adolescente rebelde, né? Então, não te imagino. Então eu fui educado nessa parte aí. E logo em seguida eu fui morei no exterior, né? E na época que eu comecei a gostar desse assunto, a espiritualidade sempre andou muito junto com isso, tá? Eu sempre fui muito questionador, de perguntar, eu vim de uma família católica, né? De perguntar no catecismo quem que era Deus. E aí era um padre que dava o catecismo, ele explicou quem que era Jesus, que morreu na cruz, que levou os pecados, aquela história, né? Que no catecismo se ministra. E aí eu levantei o dedinho de novo, quem que era o pai de Jesus, né? E aí ele explicou Deus, onipresente, onipotente. E lá vem o menininho chato, levantando o dedo de novo, quem que era o pai de Deus. E aí ele explicou que a gente não poderia pensar assim, porque Deus é onipresente, onipotente, é único, né, tal. E aí lá vem um menininho chato, levantando o dedo mais uma vez, perguntando, e ele falou, fala, meu filho. Eu falei assim, olha, minha mãe me ensinou que se a gente não sabe uma coisa, não é vergonha, não, a gente pode aprender. Aí eu tive que voltar com minha mãe no catecismo para explicar por que eu estava tendo esse pensamento tão novo, né? Então, assim, o infinito sempre me incomodou muito, de não entender o infinito. Então, assim, e eu venho trabalhando isso. Eu acho que eu fui para a área de exatas justamente por isso, por conhecer aquela nuance da eletrônica, da informática, né? Quando eu fiz mecatrônica, eu falei assim, legal, eu sei fazer o robô, agora eu não sei programar. Eu não quero depender de ninguém, eu quero saber programar. E aí eu fui para a análise de sistemas. Depois que eu fiz estudo, a gente começou a desenvolver sistema de automatizar empresas, de gerenciar empresas. Eu falei, eu não quero só fazer sistema, eu quero realmente administrar a empresa. Então, assim, a minha carreira sempre foi muito disso, de buscar ideais que possam complementar o meu trabalho, né? E hoje eu tenho uma capilaridade muito grande de tipos de negócio exatamente em função disso, de me capacitar para isso. E uma das coisas que me aconteceu depois do Exército, né, depois da área militar, foi me mudar para os Estados Unidos. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu fiz, não chamava nem coach, né? Eu fiz um processo lá que não era autoajuda também, não, nem lembro o nome mais, mas com Tony Robbins. Então, assim, foi um negócio que também não foi naquele momento que impactou, foi anos depois, né? Eu acho que a maturidade veio chegando também, e aí a própria vivência. Só o Tony Robbins? Na só época, ele? Só ele, né? Entendi. Mas ele já tinha fama lá nos Estados Unidos, mas ele não era o que é hoje, né? Ele cresceu muito, pra você ter ideia, ele não tinha entrado pra TV ainda. Tá? Então, assim, ele não tinha participação em filme, enfim. Eu quero frisar isso que você falou. Todo mundo tem um começo, gente. Não pense que você que está aí do outro lado está começando tua carreira, ou está começando tua mentoria, ou está começando o teu negócio, né? Que você está longe, ou que você fica se comparando. Às vezes, o que acontece, né, Aldrin? As pessoas se compararem, às vezes ficarem desmotivadas e não quererem continuar. Mas continua que se você tiver um processo, se você permanecer, tiver constância, disciplina, você vai provavelmente conseguir os resultados que você deseja, né? A gente falando de Tony Robbins, né? Imagina você falar de um cara que é conhecido no mundo inteiro atualmente, e você ter conhecido ele antes da fama. Sim. Não, e o grande detalhe é o seguinte, toda caminhada começa com o primeiro passo, né? Que é muito isso que você está falando aí, das pessoas. As pessoas hoje estão desistindo muito fácil das coisas, né? Então porque só não vai dar certo se você desistir. Então eu vejo assim que é importante as pessoas terem resiliência, que é diferente de persistência, né? Persistência dá murro em ponta de faca. E tem horas que você fala com a pessoa assim, você está dando murro em ponta de faca, você está se machucando, está sangrando. Aí a pessoa diminui a força, mas continua dando murro em ponta de faca. Isso é persistência.
Resiliência é se virar a faca. É usar a faca de outra forma. Né? E eu vejo assim, tem momentos que a gente vai, e aí é todo um processo que é individual, é de cada um. Você pode aprender com o processo dos outros, que você ganha tempo, mas o grande detalhe disso é que quando você começa a fazer as coisas, você gostaria de ter começado antes. E é uma reflexão que eu vou deixar para o seu público, que é o seguinte: quanto você já se pegou reclamando do seu eu do passado porque não começou antes? E aí a reflexão é o seguinte: como é que você acha que o seu eu do futuro vai falar com você, o eu do presente? Será que ele vai falar assim, foi legal? Ou ele vai reclamar também que você está devagar, que você não está agindo, que você está desistindo? Então essa é uma reflexão legal, né? Sim. Porque a gente nossa, se eu tivesse começado antes, eu teria mais resultado. Né? Um detalhe que é o seguinte: se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Por que você não tem sucesso? É por causa da pandemia que teve aí, é por causa do governo, é por causa... Então, assim, se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Eu vou justificar isso com qualquer pessoa. Sim. E só tem um jeito de eu pegar as rédeas da minha vida, se eu realmente segurar firme nelas. Nem sempre eu vou conseguir domar do jeito que eu quero, mas se está no seu comando, fica mais fácil. Uma coisa no Brasil que eu vejo muito é o seguinte: o povo brasileiro não tem planejamento. Nem gosta de planejar, gosta de executar. A gente brinca que é o seguinte: o cara ganha dinheiro de manhã para gastar de noite num barzinho. Não tem planejamento, zero. E aí as coisas vão dando erradas. E aí aprende, então tem que ter planejamento, então vou fazer um mais ou menos. Planejamento é muito importante. E se você falhar no seu planejamento, você está planejando em falhar. Então isso. E se você não fizer planejamento nenhum com medo de falhar, você vai seguir o planejamento de alguém, que é pior ainda. Né? Que com certeza vai ser bom para alguém e não vai ser tão bom para você. Então, assim, eu vejo que as pessoas elas têm que parar de ser vitimista, de mimimi, e realmente só depende dela. A gente está tratando aqui temas muito sensíveis. Você pode estar aí do outro lado pensando assim, tá bom, mas eu nunca ouvi falar sobre isso, mas você não está na minha pele, mas você não nasceu na minha família, mas você não tem minha conta bancária, mas você não teve o pai que eu tive, a mãe que eu tive, o relacionamento que eu tive. Poxa, qualquer dia a gente conta a nossa história para vocês vão entender um pouquinho. Mas o que é importante a gente frisar e que eu vejo como uma característica muito preponderante, assim, nas pessoas de sucesso, é que não importa cenário. Não importa o cenário. Importa o que você vai fazer com o cenário. Importa o que você tem na mão. Eu tenho hoje um caderno, uma caneta, um copo, um microfone, tenho aqui uma mesa, um convidado. Tenho um bastidor aqui, equipe. É isso que eu tenho hoje. Se eu quiser rodar um filme, eu vou rodar um filme com essa equipe, com essa câmera, com esse conteúdo, com essas ferramentas. Se eu ficar pensando que eu não tenho um equipamento de Hollywood, que o Steven Spielberg não está aqui para me ajudar, que eu não tenho, sei lá, o Bradley Cooper, o George Clooney, Angelina Jolie para filmar, sorry, eu não vou nunca fazer um filme. Exato. Agora, quando você se predispõe a testar, né? Acho que no ecossistema que você também anda muito bem por ali, né? Trafega muito bem por ali de um grande expert aqui de Alphaville. Você sabe que ninguém fica planejando executar a perfeição. Não. O planejamento temos uma ideia, temos um número para alcançar, temos um público para acessar, temos um conteúdo para passar, temos um esqueleto, ok? O que a gente vai fazer no caminho, a gente vai descobrindo. Exato. Você precisa ter um norte. Não quer dizer que esse norte ele seja totalmente estruturado, não é? Quando você fala de exatas, exata é muito exata. Exata é exata. Não tem como fazer 2 mais 2. Né? É 0 e 1. É 0 e 1. Então, quando você se torna uma pessoa que busca respostas, eu acredito que tem alguns lugares que a gente não vai achar tantas respostas tão precisas. E você se deparou com esse lugar. Sim. Na espiritualidade, certo? Conta um pouquinho pra gente. E aí é o seguinte, é exatamente isso. Né? Eu acho que tem um ditado que fala que o feito é melhor que o perfeito. Né? Porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiz um estágio na Microsoft, que fez uma mudança gigante na minha vida, 5 anos depois, olha que louco. Eu fiz 3 meses de estágio lá, e assim, o meu inglês era péssimo. Quando eu fiz o Tony Robbins,
Meu inglês, eu brinco que ele era the books on the table. Okay. Só que eu só sabia falar, eu não sabia o que significava. Então era mais ou menos assim. Como é que você fala assim? Pô, naquela época não tinha tradução simultânea. Como você fez Tony Robbins? Tinha um amigo meu, aliás, virou amigo, era um mexicano que falava espanhol. E eu não falava espanhol, então assim... Então, graças a Deus que eu assimilei muito bem aquilo lá. Pode ser que alguma coisa eu não entendi da forma que o Tony ministrou, mas isso me ajudou muito. Então, assim, e quando eu desenvolvi isso, quando eu fui para a Microsoft fazer esse estágio, eu sou o cara de arrumar o time. Então, rapidamente eu estava, sem falar inglês, dominando a minha equipe. Eram, acho que 8 equipes de 6 pessoas. Uau. E do mundo inteiro. E eu estava dominando a minha equipe já. E a gente estava desenvolvendo um projeto, e a linguagem técnica é a mesma, então era mais fácil de falar. Certo. Então eu estava dominando aquilo, e daqui a pouco, o pessoal notou que nossa equipe estava se desenvolvendo melhor, estava mais entrosada, estava tudo, e começou a dar mais atenção. Isso deu até um ciúme lá nas outras equipes. Mas a gente surfou nessa onda. Pra você ter ideia, o diretor da Microsoft na época lá, o Brand, ele aprendeu espanhol para conversar com a gente, porque tinha gente do mundo inteiro, a língua era inglês. Mas na minha equipe de 6, tinha um lá que falava inglês, mais ou menos. E o resto não. Então, assim, ele começou, foi pro espanhol e tal, e foi muito legal, porque a gente foi crescendo em cima disso lá. E eram só 3 meses para desenvolver o projeto. E chegou uma hora que ele sentava com a gente. E aí gerou mais ciúme ainda, porque a gente explicando para ele, não, o projeto vai fazer isso, ele vibrava, ele falou, uau, vai ficar show de bola o projeto. Só qual foi o nosso grande erro, e eu encabecei esse erro. Eu aprendi muito com isso. Porque o projeto foi ficando maravilhoso. Só que o resumo disso é que nós não entregamos o projeto. O projeto era lindo, mas não estava acabado. Ok. E naquela época ele desclassificou, eu arrumei 5 inimigos, né? Porque os caras da minha turma ficaram com raiva de mim. Mas se isso chega neles lá, eu peço perdão para eles da época, né? Mas... Momento perdão no ComunicaCast. Né? E aí, só que aí foi o seguinte, quando a gente... E ele me chamou, ele falou assim, olha, eu gostei muito de você, e isso aqui é uma lição para você. Na Microsoft, a gente faz o seguinte, a gente desenvolve a versão do projeto, e as melhorias a gente anota para a próxima versão. Então a gente sai com a versão 1.0 e vende. E depois a gente lança a versão 2.0 com as melhorias e vende novamente. Então aprendi isso que é para a vida. O que eu tinha na idade de adolescente? Arrogância e prepotência. Eu estou assim, essa Microsoft vai fechar em 3 meses. Como é que nos valoriza um cara como eu? Né? Aquela arrogância, né? Oh, meu Deus. E eu fui aprender isso depois, alguns anos depois. E isso transformou a minha vida depois que eu entendi isso aí. Porque não adianta você fazer alguma coisa fora do tempo. Imagina que o médico decide fazer uma cirurgia quando não dá mais. Né? Quando passa o prazo ali, é mais ou menos você fazer uma cirurgia num cadáver. Não vai resolver. Sim. Então você tem um tempo de fazer. Há um tempo para todas as coisas. Existe um tempo para tudo. E existe a maturidade do processo e a sua maturidade. Então, quando você está habilitado, e aí quando eu falei aqui que o feito é melhor que o perfeito, justamente em função disso. Porque muitas vezes você não vai ter a qualidade específica para aquilo. E aí a gente fica no preciosismo, né? No grau de excelência. Ah, não tá no meu perfeccionismo isso não está bom, deixa eu melhorar. E aí a pessoa não vai fazer nada. Ela vai só embarcando aquilo. E é frustrante, porque você não entrega. Sim. E sabe o que está acontecendo com as pessoas? O pessoal que está aqui assistindo a gente aqui no podcast, a maioria vai sair quando acabar o podcast, elas vão simplesmente entrar num outro podcast. Vai entrar num curso e faz isso várias vezes. E o que você está fazendo com essa informação que a gente está levando? Sim. Está só engordando o seu cérebro, e qualquer obesidade ela te deixa lento, então o cérebro obeso também vai ser mais lento. Então a reflexão é o seguinte, aplique o que você está fazendo. E tem um ditado que fala o seguinte, a prática leva à perfeição, não é isso? Quem é perfeição, não é Deus? Sim. Então a prática leva a Deus. O que Deus quer?
Deus quer que a gente ensine os outros sobre a palavra dele, sobre a bondade dele, mas ao mesmo tempo que a gente pratique também. Não adianta nada eu saber a Bíblia. Eu acho lindo aquele pessoal que fala assim, eu vou falar aqui em Mateus 23, não sei o que, o cara decorou aquilo. Eu acho lindo, eu não decoro nada. Entendeu? Eu acho lindo. Então, assim... Você pratica. Eu coloco em prática. Não, tem vezes que não é do jeito certo, mas eu vou tentando. Tá? Então eu vejo que é importante você estar fazendo isso, porque se a prática me leva à perfeição, eu só vou chegar, não sendo prepotente, gente, de perfeição, tá? Claro. Mas eu só vou chegar mais perto de Deus se eu começar a executar o que está fazendo. Eu convenço muito mais com o que eu faço do que com o que eu falo. Né? A hipocrisia vem justamente disso, a pessoa falar uma coisa e fazer outra. Sim, né? As atitudes elas acabam se antecipando a nós, né? Exatamente. Eu posso dizer uma coisa, mas se o meu comportamento ele está falando outra, as pessoas vão se apegar mais ao que eu estou fazendo. Isso que você está falando está na Bíblia, Gênesis 1, se você for ler lá, Deus constrói, né, o mundo, cria um mundo que era sem forma e vazio, através da palavra, e ele vai tomando ações, né, para que tudo seja criado. Sim. E após ele criar, ele fala, olha, eu vi que é bom isso daqui. Se ele mesmo que é o criador de tudo, para e olha que é bom e valida o que fez, não importa se está perfeito ou não, claro que no olhar dele, para ele tudo é perfeito, mas eu estou parafraseando a Bíblia aqui no sentido de ideia, de processo e construção. Se você não olha para o que você está fazendo e fala, puxa, caramba, peguei esse caderno hoje, poderia ser um caderno maior? Poderia, mas eu tenho esse caderno hoje, ele tá com folha, tá com espiral, tenho caneta, dá para usar? Ótimo, então essa versão 1.0 funciona. Vamos para a próxima? Posso pegar um fichário bonitão, colorido, aveludado. Eu tinha muito fichário na escola, eu gostava de soltar as folhas para poder escrever. Então você vai evoluindo. Só que não tem como evoluir do zero. Exato. Como que você vai evoluir do zero? Você tem que dar o primeiro passo, né? Ou você vai saltar no vazio. Imagina você saltar no vazio, fazer um investimento sem ter base, sem ter recursos. É o que muitos empresários fazem hoje, né? Por que o volume de empresa no Brasil não dura mais de 5 anos? Justamente por isso, por falta de... Primeiro, falta de capacitação. E aí, na hora que a pessoa decide fazer, ela foca... Por exemplo, deveria focar em venda do negócio, por exemplo, network, de tudo isso, não. Ela quer focar em fazer a empresa ficar bonitinha. A sala é bonitinha, tudo é direitinho, mas o processo em si está todo corrompido. Tem uma fala do Enzo Ferrari, que é quem fez o fabricante da Ferrari, quem idealizou a Ferrari, que é muito bacana. Ele já tinha feito vários modelos de sucesso da Ferrari. Né? A Ferrari é um dos carros... E quando ele criou a Ferrari, o desejo era que ele criasse um carro que voasse sem sair do chão. Quer dizer... tinha estabilidade. É um carro que corria muito, mas tinha estabilidade. E perguntaram para ele, qual foi a melhor Ferrari que você já fez? Sabe o que ele respondeu? A próxima. Então é muito disso, gente. Tem gente que fica assim, agarrado a um feito, e aí vive em função daquilo. Né? E a única constante do universo chama-se mudanças. Está mudando tudo a todo momento. A gente está se transformando, a gente se renova de tempos em tempos. Né? Você troca todas as células do corpo de tempos em tempos. Sim. Então, o que acontece com se a única constante é mudança, é lógico que tem mudança boa e mudança não tão boa. Por exemplo, eu ganho R$1.000. Se eu passar a ganhar 2.000, é uma mudança boa. Eu vou me adaptar melhor. Agora, o inverso não é verdade. Se eu ganhar 2.000 e passar a ganhar 1.000, eu vou ter que engessar alguma coisa ali, apertar algum gargalo para adaptar meu orçamento. E por que as pessoas sofrem quando isso acontece? Porque ela fica agarrada, ela não deixa a mudança acontecer. Se a única constante do universo é mudança, então assuma a mudança e deixa ela acontecer logo. Porque quando você fica assim, eu ganhava 2.000, toda sexta-feira eu podia ir para um barzinho, agora eu não posso mais. Sim. O que eu estou fazendo? Eu estou segurando a mudança. E agora, tem um aprendizado aí, não tem, Aldrin? Tem. Por quê? Porque assim, se eu ganhava 2.000 e passei a ganhar 1.000, o que aconteceu? O que aconteceu para eu deixar para eu decrescer um degrau que eu já havia alcançado? Puxando esse gancho teu, me fala um pouquinho, você está acostumado a mentorar empresários de alto nível, de alta performance, né? Pessoas que de 7, 8 dígitos
para cima. Como que é lidar com essas pessoas quando você está mentorando uma pessoa que já está num nível muito, muito elevado? Eu já tive alguns desafios com alguns empresários de trazer consciência para situações que muitas vezes eles acreditavam que já estavam, né, surfando, e depois, poxa, Karina, é realmente verdade. Eu tive alguns desafios com alguns clientes, mas me conta como é para você, como que você lida com isso? Você sabe que a maioria dos meus mentorados falam comigo que eu faço o difícil ficar fácil. Ok. Mas, ao mesmo tempo, até a forma de se abordar os problemas, porque tem gente que inventa problema para vender solução. Né? Então, eu já chego e já tem problema quando eu vou mentorar uma empresa. E eu tenho que fazer um trabalho que eu aprendi isso no andar, com o motor rodando, como diz o outro, que é fazer um coach executivo. Porque se eu organizo a empresa e não organizo a cabeça do dono da empresa, ele atrapalha o processo. Isso é muito real, é muito claro. Porque ele primeiro que ele tem um ciúme, que não é ele que está resolvendo. Só que aí o que eu gosto de falar? Claro que é ele, porque foi ele que me contratou. Porque senão ele tentava ele mesmo resolver e não conseguiria. Como ele não conseguiu, por isso que eu estava lá fazendo a mentoria para eles. Então isso é muito interessante quando você vê esse viés de pensamento. E aí, quando você pega esse cara, por exemplo, que você transforma a cabeça dele e faz ele entender num modelo diferente, eu recebo muito assim, nossa, Aldrin, você é muito inteligente. Eu ficava assim, não, nem que isso, né? E eu aprendi que você tem que receber isso, né? Claro. Então hoje eu falo, é uma validação. Muito obrigado, né? Mas não é porque eu não estou no olho do furacão que ele está. Então é o seguinte, o grande problema, e é uma coisa que eu aprendi na minha adolescência, eu levo isso para minha vida, que é assim, um problema ele nunca vai ser resolvido no mesmo patamar que ele foi criado. Por exemplo, na década de 70, o Brasil tinha um problema, como tem hoje ainda, de trânsito. O trânsito já era caótico na década de 70. E aí chamaram o Laí Ribeiro, né, para ajudar a resolver isso. O Laí Ribeiro falou assim, tá, o problema é trânsito. Não cabe mais carro na rua. Beleza, as ruas estreitas, tá? E ele falou, é só alargar as ruas. Mas as casas eram construídas na beiradinha da rua, não tinha jeito, ia ter que desocupar, não era um negócio que você fazia da noite pro dia. Ele pensou o seguinte, se um problema não pode ser resolvido no mesmo patamar que ele foi criado, o que é carro? É transporte, né? Transporte de pessoas, transporte de mercadorias, né? Então eu vou subir um nível. Eu saí de carro e entrei para transporte. Quais os transportes que a gente tem? Olha, a gente pode ter trem, pode ter barco. Opa, vamos melhorar o trem? Foi aonde, em 1970 e poucos, o Brasil deu uma aliviada no trânsito. Por quê? Porque começou a rede ferroviária no Brasil. E foi um show. E funciona até hoje, né? Precisa de ter mais atenção, sim, porque... Precisa de mais linhas, né? mais expansão, mas não temos espaço. Não, e é uma coisa muito assim... Tudo bem que a gente sabe que tem investimento, mas é só investir de forma correta. Porque o que a gente vê é o seguinte, a linha de trem é uma coisa assim, que você pode pôr uma composição atrás da outra. Né? Então você pode ter ela de 15 em 15 minutos, de 10 em 10 minutos. Por quê? Porque não vai dar gargalo. Ela tem saiu daqui, o outro sai 10 minutos depois. Sim. Então, assim, eu acho que algumas vezes é falta de vontade. Aí vem de administrativa, de gestão, de política e por aí vai. As pessoas faltam de vontade de resolver o problema realmente. Mas será que as pessoas que têm muita inteligência, conhecimento e dados querem estar na política? É um outro detalhe, né? Deveriam, tá? Eu acho que a grande maioria fala o seguinte, não, vamos falar de política, não invento isso. Então, isso é um erro. É um erro. Porque enquanto eu faço isso, quem que vai estar lá me representando? Não é quem está discutindo sobre política comigo. É um outro que tem outros interesses. Né? A gente não está colocando todo mundo no balaio igual. Mas é a grande maioria, infelizmente. É que se você olhar para a política no modelo que a gente conhece hoje, muito corrompido, com muitas deficiências na gestão, com pessoas assim que mancham muito, né, o mecanismo político como um todo, você esquece as pessoas que lutaram por vários direitos e validaram muitos processos institucionais, né, para o Estado, para a cidade, para os países.
Eu sou formada em relações internacionais, eu sempre gostei da parte de diplomacia, cultura, filosofia, história, amo português. Então, a comunicação, ela é essencial. Sim. Mas se o indivíduo não se melhora como pessoa, como que ele vai contribuir com a sociedade que ele está inserido? Mas aqui, eu tenho um ditado que é engraçado, mas eu gosto muito, é o seguinte: você não precisa saber fazer tudo. Você tem que ter o telefone de quem sabe. Exato. Né? Então esse ditado é muito legal. E o que acontece com a política? Como é que eles chegam lá? Quem que leva eles para lá? Quem leva? Entendeu? Essa então, é uma pergunta boa para detalhe. vocês refletirem. Tem um dizer que fala o seguinte: o povo tem o governante que ele merece. Porque quem coloca o governante lá é o povo. Sabe? Então, assim, eu concordo em partes, mas eu entendo o que você está querendo dizer, porque ele é eleito de forma legítima. Né? Hoje a gente fica na dúvida dessa legitimidade, né? Mas, enfim. Esperamos. Né? Se a gente ainda. Deixa pra lá. Né? Se for pensar no mecanismo como ele deveria ser, ok, gente? Não vamos entrar nessas minúcias. Mas se a gente for pensar no mecanismo político de como a gente entende, ele compreende a estrutura dele, sim, ele é eleito pelo povo para representar os temas, os assuntos que tangem ao povo. Então, assim, existem algumas coisas que funcionam? Sim. Na política? Diversas. A gente tem vários problemas, mas muitas coisas funcionam. Mas quando a gente traz isso para a empresa, para o privado, para o empreendedorismo, que eu quero frisar muito isso com você é o seguinte: a empresa, ela é o prédio? Não. A mesa, o computador, a tecnologia, ela é feita de pessoas, certo? Sim. Então, quando você toma a frente de qualquer coisa na vida que você for comprar um pão, é você que está indo comprar. Não é o seu dinheiro saindo sozinho, a sacola, o carro. Quando você está dirigindo, não é o carro sozinho, apesar de ter piloto automático, mas tem uma IA por trás, que foi programada por um ser humano. Então, o ser humano, ele está sempre por trás de tudo. Ele é o principal ator de tudo que acontece no mundo, né? Sim. Falando materialmente, e depois a gente tem a questão espiritual, que nós somos regidos por Deus e por todas as questões espirituais que a gente tem, que não é só ele. Mas a cara da empresa é quem são as pessoas que estão por trás. Que nem você falou. Se eu não cuido do empresário, se eu não cuido do dono, do diretor, do CEO, do CFO, do gestor, do coordenador, do time, eu não vou ter uma empresa que funcione. A maior riqueza das empresas são as pessoas, né? Isso aí, sem dúvida. Você acredita que isso mudou um pouco? Porque antes tinha um viés muito técnico voltado para as pessoas que eram capacitadas, sabe? Eu preciso de gente com experiência, capacitada. Como que você vê hoje? Olha, antigamente era o seguinte: quem que comandava a empresa era o diretor financeiro. Hoje não é mais, é o diretor comercial. Uhum. Porque vender se tornou, entre aspas, fácil de fazer, difícil é receber. Então, se você fazer uma venda, se você não está preocupado em receber, é fácil. Você vende. Né? Mas quando você precisa do processo inteiro, porque você precisa repor aquilo que você está vendendo, você tem toda uma situação em função disso. E deixa eu defender o povo um pouquinho. Tá? Porque o povo, a gente falou aqui, que a culpa dos governantes ruins que a gente tem é a gente que coloca lá. Mas esse negócio é assim, vamos pegar relacionamento. Quando o cara está namorando, ele bate na porta lá da casa da menina, ela sai linda, maravilhosa, perfumada, né? Então, assim, o primeiro beijinho, ela levanta até a perninha, assim, né? Por quê? Porque ela se preparou para aquilo. Na hora que casa, que o cara chega em casa, ele encontra ela jogada no sofá, de bob no cabelo, com a camisa da último vereador da eleição, que deu um furinho aqui, mas ela largou a neboa, com a calcinha bege. Então, assim, cadê aquele romantismo? Cadê aquela menina linda que encontrava? Então é um choque de gestão. E aí tem um negócio que fala o seguinte: eu estava em campanha, agora não, agora eu já ganhei.
Entendeu? Então é nessa linha. Não então, fiquem bravas, mulheres. A gente sabe que não é você que está aí assistindo. Você já passou desse nível, você se prepara, você está sempre perfumada, cozinha, maquiada, com joias. Eu sei que você é assim, né? Você sempre se prepara, de bem, recebe seu esposo. Né? Não fica... E você trabalha também, então você chega, vocês dois cozinham juntos, lavam a louça. Eu sei que a sua rotina é diferente. A cobrança não é total, né? O cara chega, você está tratando ele só com palavras de amor e não só cobrança. Enfim, né? Você falou uma coisa boa. Mas isso fica uma atenção pra gente. Fica, sabe? assim. Porque você fala assim, é isso mesmo, mas ele... Lembra que eu falei que se a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser? Sim. Né? E ele ou ela, tá, gente? É dos dois lados, né? Uhum. Não, você tem razão, mas é porque ela me tira do sério. Ela faz isso, ela faz aquilo. E por aí vai. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô delegando se a ação é minha. E aí eu vou dar uma dica aqui pro seu público, que é o seguinte... Todo mundo tem um momento que foi muito ruim na vida, que você se recuperou, você sabe o que foi. E se você para pensar naquilo, até dói um pouquinho. Tá? Mas eu vou te perguntar uma coisa. Se tudo desse errado aqui e você voltasse para aquele momento, você ficaria lá muito tempo? Claro que não. Primeiro que você já tem uma versão de como sair daquilo, bom ou mal, você já saiu. Então você tem uma versão. E como você vivenciou isso, você se transformou. Tem um ditado, a gente falou aqui que você só não consegue se você desistir. Só que você, tipo assim, se você faz um planejamento de 1 ano, por exemplo, aquela pessoa que planejou não é aquela pessoa que vai executar no final do ano. Não. Porque ela está em evolução, ela está em crescimento. Uhum. Ela já aprendeu muita coisa. Uhum. E no meio do caminho, se ela falar assim, eu não quero mais isso. E aí vou dar um exemplo para vocês. Eu falei o seguinte, olha, eu quero comprar uma BMW azul no final daqui a 12 meses. Ótimo, meu sonho, né, ter uma BMW azul. E eu coloquei um prazo, eu sei o preço, então tá fácil de planejar isso. Não vai ser fácil ter aquisição dela, dependendo da minha situação financeira. Mas eu posso correr atrás disso. Só que no meio do caminho, com 4 meses, se eu não tiver o dinheiro, se eu fazer a conta, eu estou no 4 meses, era para me ter mais ou menos 1/3 do valor, eu não tenho, não vai dar certo, eu vou desistir. Isso não. Agora, eu posso virar e falar o seguinte, eu não quero uma BMW azul, eu quero um helicóptero azul no final do ano. Tá tudo certo. Agora, o que tem gente que está comprometida? Faz. Ela continua, porque ela não vai existir, ela chega no final, tem a BMW, depois ela vende a BMW. Por quê? Porque já não era mais o desejo dela. Uhum. E aí fica frustrante. Por quê? Porque ela conquistou. E aí é o que a gente vê. O americano tem muito isso. O americano, ele compra por ansiedade e ele nem abre a sacola quando chega em casa. Ele guarda no armário. E assim, tem casos na TV americana, por exemplo, que mostram isso, que isso é uma doença, né? Que a pessoa, na ansiedade, ela usa esse poder de compra para fazer isso. Uhum. E aqui no Brasil é pior. Porque aqui no Brasil tem isso também. Só que o americano pelo menos tem dinheiro, a gente não. Aí o pessoal vai e entra com cartão de crédito. Aí ele arruma um outro problema, entendeu? Então, são visões que a gente tem, e o empresário ele passa muito nisso também. Ele está passando uma dificuldade financeira, em vez dele enxugar, eu vou vender esse carro importado que eu tenho, vou comprar um mais simples, que eu preciso injetar dinheiro na empresa, e até nisso ele tem que entender se a empresa está quebrando, o negócio não funciona mais, porque veio a IA que mudou tudo, veio a tecnologia. Então o negócio, se ele não se repaginar, o negócio dele vai quebrar. E vai quebrar ele, com a família, com tudo. Então tem hora que ele tem que frear uma coisa da outra mesmo. Você falou muitas coisas importantes aqui. Vamos recapitular só para o público poder anotar ali e tomar algumas ações. Você falou da importância do planejamento. Você falou que em alguns momentos a gente acaba se tornando arrogante, não aceita, né, algumas correções, ajustes, acaba focando na perfeição e destrói projetos que poderiam ser valiosos. Você falou... Mas só um detalhe, isso é zona de conforto, tá? Uhum. Por quê? Porque vai fugir do que eu entendo. Certo ou errado, eu sei como fazer. Okay. Então, na hora que alguém vem com uma solução que eu não entendo, eu rejeito. Você rejeita. Entendeu? Ao invés de aprender, absorver, né, captar, canalizar algo que seja bom e deixar de lado só o que não faz sentido, não, você descarta toda a orientação e vai embora emborradinho. Exato. A gente tem muito adolescente emocional que é adulto
Essa é uma terminologia na psicologia, né, para enquadrar alguns comportamentos de pessoas que, mesmo depois da vida adulta, se comportam como crianças ou como adolescentes. A gente nunca falou tanto de inteligência emocional, de gestão das emoções, né? Mas tem algo muito legal que você falou, que é o impulso para fazer as coisas e depois não encontrar razão de ter feito isso. Que comunica muito com ter um propósito para fazer as coisas. Sim. Né? O que você vê, né? Não vou nem dizer que você acha, porque é uma experiência tua, então não é achismo, não é senso comum, mas pela sua experiência, sua vivência, tratando com essas pessoas, né? Em diversos níveis. Falta para elas, em muitas vezes, essa questão do princípio, do propósito, de uma razão. E aí existem duas coisas que eu gosto de abordar nesse sentido aqui. Que é a autorresponsabilidade e autoconhecimento. Uhum. Muitas vezes a pessoa não se conhece. Eu quero isso porque você tem isso. Então, na verdade, eu quero... E aí vem aquele negócio, eu quero que você tenha. Só que eu não sei o que você está passando. Uhum. O grande problema das mídias sociais é que você se compara com quem está... Nossa, eu tô seguindo o perfil dela e eu vi que ela está viajando para os Estados Unidos, ela está esquiando na neve e eu estou aqui trabalhando. Nossa, que ruim minha vida, eu vou deprimir. Mas eu não sei que ela comprou aquilo em 12 vezes e vai ser uma viagem inesquecível, né? Todo mês ela vai lembrar de pagar a viagem. Então, assim, ou ganhou no cupom, que nem ganhou no cupom. Todo mundo deu Cris. Exatamente, né? Então, assim... ou então não viajou nada, né? Fez um fake lá. É uma montagem. É uma montagem. Então, assim, o grande detalhe que eu gosto de trazer para isso é o seguinte: você não tem que se comparar com ninguém, você é único. A sua digital é única. Então você não tem outro, pode ter parecido com você, por mais que gêmeos, eles não são idênticos. Eles são muito parecidos. E o que acontece é o seguinte: na hora que você tem isso, eu não posso me comparar com ninguém. Como que eu faço uma comparação? Comigo ontem. E aí eu tenho obrigação de ser melhor do que eu fui ontem. Tá? Esse é o grande detalhe. E aí as pessoas, o que elas estão fazendo? Elas estão sem, você falou a palavra propósito, elas estão sem propósito. E a maior briga de todo mundo é porque qual o seu propósito? O que é propósito? Deixa eu entender o que é propósito. Preciso achar um. Agora eu tenho que achar um. Qual que é o seu? Deixa eu copiar o seu? É mais ou menos isso que acontece. Então as pessoas precisam entender. Eu conversei com a Michele, foi fantástico. E ela a Michele é uma outra convidada nossa, gente, que teve aqui. Já vou fazer já um elogio para a Michele, que ela escreveu um livro que é Propósito ou Missão. Que as pessoas se confundem em relação a isso. Né? E aí é o seguinte, o propósito, gente, eu vou chamar, para ficar mais fácil, eu vou chamar de sonho. Você tem que ter um sonho. Mas o sonho, ele tem que ser um negócio assim absurdo. Você tem que chegar, por exemplo, a sua mãe que te ama, você tem que contar para sua mãe, ela vai virar para você e falar assim: ô minha filha, Deus te abençoe, tomara que você consiga sim, viu? Tô rezando para você. Aí o sonho tá bom. Porque se ela falar assim, vai dar certo sim, não ficou legal. O sonho tem que ser maior, sabe por quê? É um sonho de vida. Tem que te provocar, né? Te desafiar. Meu sonho é comprar um BMW azul. Isso não pode ser sonho, isso é muito pequeno. Por mais que você deseje muito a BMW azul, ele não pode ser sonho. Ele vai ser uma etapa do seu sonho. Ele é um projeto que está dentro do seu sonho. Por quê? Você vai ter um BMW azul, você vai ter uma mansão, você vai ter um relacionamento fantástico. Aí sim você tem um sonho. Você vai ter uma família legal. Você vai ter um final de vida satisfatório. Isso é um projeto de vida legal. Tá? E aí, o que é interessante? Quando você para ver o que você está deixando de legado. Tem gente que está deixando boleto de legado. Né? Então, o grande lance é o seguinte, tem um exercício que é muito legal que a gente faz em mentoria, que é assim, o que as pessoas vão falar de você no seu caixão, quando você estiver deitado ali? O que você espera ouvir? E aí não dá para ser falso. Se você não fez nada, tomara que você use só um silêncio. Faz essa chamada aqui para o público, né? Então, faz essa pergunta direcionada para eles. Então vamos lá para você. Você já imaginou você deitado no seu caixão e o pessoal à sua volta lá? E aí, primeiro, vai ter muita gente ou vai ter pouca gente? As pessoas que você ama vão estar lá porque você tratou elas bem ou não? E o que elas vão estar falando?
Tá? Então, tudo isso é importante, por quê? Porque ali já não tem jeito mais. Você resolve antes. O grande problema é que as pessoas deixam para que as coisas que precisam ser feitas sejam feitas tardiamente, porque aí vira urgência. E lembra que eu falei que a prática leva à perfeição? Lembro. Tem um outro negócio que fala o seguinte: a pressa é inimiga da perfeição, não é isso? Não é um ditado? Sim. Se a perfeição é Deus, né? O inimigo de Deus é quem? É Satanás. Então a pressa é Satanás. Por que você está andando com pressa? Por que você está andando com Satanás? Pelo amor de Deus. Gente, eu não estou falando que você não tem que ter velocidade. É diferente. Velocidade é diferente de pressa. Aceleração e velocidade são coisas diferentes. Lá na Ferrari, quando eu visitei lá, está escrito lá: velocidade sem direção não vale nada. Porque você sai desembestado. A gente, quando é mais novo, é muito isso. A gente tem muita energia e faz as coisas e dá ruim. Porque você não escutou seu pai, não escutou o mentor que falou com você, você nem tinha mentor. Nem sabia o que era isso. Você se achava que você era todo poderoso no negócio, que você... Quantas vezes na arrogância e prepotência você fala assim: pai, você tá velho, deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Entendeu? Então esse é o grande detalhe da vida. E aí eu falo o seguinte: o que você está fazendo para você ter uma evolução? Você tem obrigação, e aí vai doer para muita gente aqui, você tem obrigação de ser melhor que seus pais. Mais um pouquinho, gente. Já tá doendo, já tem um tempo, né? Ele tá... tá batendo na gente aqui, mas depois, é bom. Mas depois sara. É bom. Mas depois sara. Sabe por quê? Porque é o tal do calo. O calo endurece a parte para ficar mais fácil depois. Quando a gente usa sapato social, a gente sabe bem como é. E quando corre também. Exatamente. Então é o seguinte, aí fica aquela dúvida. Né? O que você está fazendo que envolve o seu legado, mas também o seguinte: você está sendo melhor que seu pai? Se você está num processo evolutivo, né, você está aqui para evoluir. Então você tem a obrigação de ser melhor que seu pai. Puxa, mas meu pai é foda, ele é bom demais. Azar o meu. Eu vou ter que ser 2 bons. Eu vou ter que ser melhor que ele. Qual que é o lado bom? Pelo menos ele é meu pai, eu convivo com ele. Eu posso pedir para ele as coisas. Me ensina isso, me fala sobre isso. É diferente de eu pegar uma pessoa que eu não conheço. Muitas vezes, talvez você pode estar pensando aí: mas eu não tive pai, eu não tive uma pessoa que me orientasse, eu não tive uma pessoa que investisse nos meus estudos, comecei a trabalhar cedo, abandonei a escola. Eu não sei qual que é o seu cenário. Eu de verdade não sei. Mas se você parou aqui... Não é nem cenário, qual que é a sua desculpa? Vamos pensar, né? A gente usa essas terminologias porque a gente está muito habituado e é o nosso trabalho, né? Transformar vidas, transformar mentalidade. Eu gosto de falar que a gente tem uma comunicação interna que eu chamo de pré-talk. É um pré-talk que você tem aqui, são vários pensamentos acontecendo. Antes que essa comunicação ela se torne um pensamento efetivo e ela se materialize em uma fala ou uma expressão. Então, quais são os pensamentos, as sementezinhas que você tem alimentado? E se você parou, e se você está acessando esse conteúdo hoje, justamente eu tenho certeza que você está procurando algo diferente na tua vida. Uma pessoa que não quer evoluir, ela não estaria aqui. Exato. Então a ideia que a gente tem em investir tempo, recursos, fora tudo que a gente já fez na vida, né? Tudo que a gente já investiu na gente, em treinamento, em mentoria, em mastermind, em tudo que a gente faz para nos aperfeiçoarmos, para depois a gente conseguir passar para vocês. Eu tenho certeza que se você está aqui, você quer evoluir. E o nosso papel é não deixar que você passe daqui igual, né? Para que a sua mente, uma vez que ela se expanda, ela não volte ao tamanho original, né? Como Einstein dizia, essa frase. Alguns dizem que não é dele essa frase, mas a gente usa essa frase fazendo menção a ele. O que eu posso dizer é, você tem a oportunidade de decidir para onde você quer levar a tua vida. Imagina um barco. Você está num oceano à deriva. Lá não tem uma bifurcação, uma placa dizendo vá por aqui. Entrada à direita você entra. Não vai ter. Você vai ter que se guiar por outros tipos de equipamento, outros tipos de ferramenta. Sim. Né? E para cada situação que você estiver vivendo, você vai precisar de uma pessoa que entenda o que tenha o recurso, tenha a informação, tenha o conhecimento que você não tem. Que aí pode ser um mentor, um coach, uma pessoa da sua família, uma pessoa que você confia, depende do nível
aquisitivo que você está nesse momento, se você pode investir em algo, em alguém, um recurso ou não. E você também pode buscar por si mesmo. Eu me lembro que há uns anos atrás eu não tinha dinheiro para poder investir em treinamentos, não era tão acessível assim. Internet? Oh my God, não era. Então, eu assisti muita palestra, eu li muito livro. Eu conversei, eu era aquela pessoa que chegava num lugar, eu procurava o bolinho mais maduro, mais sábio, as pessoas mais velhas. Eu ia para casa dos meus amigos e eu ficava conversando com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia. Conhecimento, né, ali, né? Não era consciente, tá? Não vou dizer que eu decidi porque eu era maravilhosa já, não. Algo me puxava para entender um pouco mais. Eu não queria estar ali só por estar. Eu nunca quis estar no mundo ou viver só por viver. Eu acho que uma chama que há em mim é essa. A sua inquietude, o seu questionamento da vida te trouxe até aqui. A minha inconformidade com o cenário que eu vivia me trouxe até aqui. Então, cada um de vocês vai ter um ativador, né? Eu não vou dizer motivador. Um ativador que vai fazer você seguir, tomar decisões. Pode ser uma escassez, pode ser várias coisas. Um monte. Às vezes uma mulher, ela tá num relacionamento abusivo e ela não sabe como sair. E às vezes o motivador dela, o ativador dela é fugir. É fugir daquela situação. E aí ela começa a se reinventar, ela começa a trabalhar, ela vira empreendedora, ela vai fazer uma faxina, ela vai fazer uma unha, ela vai começar a trabalhar, nunca trabalhou. Existem várias formas, não é? Existem mulheres que, por causa das dores, se tornaram mulheres muito bem-sucedidas, mas deixaram a vida pessoal de lado. Exato. Existem vários cenários, a gente pontuar dos homens. Quem disse que homem não pode chorar? Quem disse que homem não pode chorar? Quem falou que homem não pode se emocionar? Quem falou? Quem falou que homem não faz um monte de coisa ao mesmo tempo? O meu amigo faz. Eu conheço pessoas que fazem, eu conheço homens que fazem. Então, assim, eu acho que a gente tem muitos ditados de senso comum que foram sendo falados e comunicados na nossa sociedade que acabaram virando verdade. Mas tem gente aqui que fala o seguinte, por exemplo, as mulheres, elas conseguem fazer mais coisas que os homens ao mesmo tempo, né? Uhum. E aí vai uma dica para as mulheres, gente. Você vai conversar com seu marido, você fala com ele assim, olha, eu tenho 4 coisas para ver com você. O cara já fica doidinho. Ele fala assim, meu Deus do céu, peraí, 4 coisas. Aí ela começa, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, ele falou assim, ele estava saindo de carro, a mulher me dá carona, ele falou, claro, né? Te deixa no serviço. Aí ela já saiu assim, nossa, você viu o jardim, como é que tá? O jardim tá precisando contratar um jardineiro. Nós e a nossa filha, eu acho que vai perder nota na escola esse mês. Ou seja, olha, muitos temas. E deixa eu te falar, e o carro tem que trocar o óleo, tá? O carro tem que trocar o óleo. Aquela vizinha nossa, eu acho que ela tá escondendo uma doença, que ela sumiu, ela emagreceu, não tá falando nada, não sei o que e tal. E você viu a política, não sei o que e tal, e o cara tá dirigindo, né? Quase batendo o carro, né? Aí quando ele chegou, ela falou assim, você não tá me ouvindo, né? Ele falou assim, pode deixar que o jardineiro eu vou resolver. Ele pegou o primeiro assunto. E aí tem um negócio que é o seguinte, essas vozezinhas que são o portal que você está falando, e é importante você ter elas, porque é ali que vem os insights, né? Mas algumas vezes elas são distrações. E eu vou dar uma técnica para o seu público aqui, gente, que é o seguinte, só faz no lugar reservado, não, o pessoal vai achar que você está ficando meio doido, né? Mas se você quer centrar numa ideia, fala ela em voz alta. Porque na hora que você está falando, você só consegue pensar no que você está falando. Na hora que eu faço uma pausa, eu vou lá e meu pensamento voa. Mas enquanto eu estou falando, eu estou pensando somente no que eu estou falando. Não tem como. Isso é comprovado cientificamente. Então, quando você está falando, não tem como você contar uma história e pensar em outra coisa. Na pausa você pensa, mas durante a fala não. Então, se você está com alguma coisa para resolver, vai para um cantinho, vai para o banheiro, fala em voz alta com você. É a técnica do espelho. Olha para você. Gente, vocês vão resolver muita coisa na vida de vocês com isso. Então, assim, é uma técnica que eu uso também, reservadamente, né? Senão o nego vai achar que eu estou doido, né? Mas porque é uma forma de você... E o grande detalhe é o seguinte... Dá um foco, dá um... o grande detalhe é assim, você já reparou que em todos o seu potencial de absorção de informação vem em dupla? Você tem 2 olhos para enxergar, você tem 2 narinas para respirar, para sentir o cheiro, você tem 2 ouvidos para ouvir, você tem 2 mãos para o tato. Então, tudo que você recebe de informação é em dupla, para você comprovar isso. E para sair informação só tem uma.
só tem a boca. E mesmo assim, a função principal da boca é alimentar o corpo. Você não tem como comer pelo ouvido, né? Você tem que comer pela boca. Sim. Então a função da boca principal é alimentar o corpo. O que a gente fez? A gente aprendeu a falar e usa ela mais para falar do que para comer. Ainda bem, né? Senão ia dar a língua, largo, né? Mas enfim, tem gente que usa para os dois, né? ativa. Fala e come ao mesmo tempo, que é uma beleza e tal. Mas aí é o seguinte, e aí eu falo com você, eu vou pegar o Pablo, por exemplo, vai cuidar da sua vida, né? Que ele fala lá. Mas eu falo o seguinte, fala menos e ouça mais. Porque, olha que louco isso. Eu só aprendo quando eu estou ouvindo. Quando eu estou falando, eu estou pondo para fora o que eu acho que eu sei. Então, se você quer realmente evoluir e aprender, começa a se ouvir. Mas vem cá, eu sou palestrante, você também. Aí você fica assim, poxa, então eu não tenho que falar? Né? Como é que eu vou levar a informação para as pessoas? O grande detalhe disso é quando você aprende a se ouvir. Você deixa de ser hipócrita. Porque na hora que eu viro para a pessoa, eu falo o seguinte, olha, você tem que acordar cedo e cuidar do seu corpo, para você ter mais saúde, para você tocar o seu negócio. Se eu não faço, fica falso. Então eu tenho que fazer só para falar isso. Eu posso até não gostar de ir para academia e tal, mas eu tenho que fazer, porque na hora que eu orientar o meu mentorado sobre isso, eu estou falando a verdade, eu não estou sendo falso. Sim. E o que é o grande problema hoje no mundo são as fake news. Né? As pessoas inventam as coisas e formulam as coisas e vai. Né? É que é muito fácil de... Como que eu posso dizer? Você tá com uma câmera aí, é muito fácil de você montar uma situação. Sim. É muito fácil. Antigamente não tinha como montar situações, né? Ou era mais difícil. Hoje em dia dá para montar situações. Então, às vezes você pode parecer que tá num lugar e tá no outro. Mas, assim, é uma coisa muito bacana isso, porque são ideias que eu nunca tive. Eu não quero parecer que eu tô num lugar e estar em outro. Sabe? Se eu não tô, eu não tô. Se eu tô, eu tô. É o efeito japonês, né? O japonês, ele faz aqueles passeios maravilhosos na câmera. Vai tirando foto. Ele não aproveita, ele... Tira foto. Aí quando ele chega em casa que ele vai olhar as fotos. Então, quer dizer, ele deixa de viver o momento presente para fazer isso. Tem japonês que vai estar me xingando ali, né, gente? Não, mas são alguns comportamentos que a gente está pontuando. Não, mas é o seguinte, são exatamente isso, você usou a palavra perfeita, são comportamentos. E quando você aprende, por que você cresceu? Por que você deixou de ser infantil? Porque você mudou o seu comportamento. E na hora que você muda isso, tem gente que está ali batalhando para ganhar um dinheirinho, para ter uma qualidade de vida melhor. E aí tem uma coisa que é o seguinte, o dinheiro não aceita desaforo. Não. Imagina que eu chego aqui para gravar esse podcast e eu chego para você e falo assim, boa tarde, boa noite, como você está? Você fala assim, tchau. Eu assim, não volto aqui nunca mais e não converso com ela, viro a cara para ela na rua quando eu ver ela, não é assim? Você já reparou que a gente faz isso com dinheiro? O dinheiro chega, gente, o salário chega, o que a pessoa faz? Vou passar tanto para pagar isso, e aí seja bom e desculpe, não vai ser bom em mais nada. Isso é um livro que a gente saiu agora, tá? O que a pessoa vai fazer? Ah, não, porque olha, desculpa, se ficar na minha mão eu gasto. Vai ter controle, controle financeiro. Mas aí, em compensação, o que você faz? O dinheiro chegou, você manda ele embora. O dinheiro não aceita desaforo, gente. Sim, então, muda isso, muda esse conceito. Tem que cuidar bem. E começa a se pagar primeiro. Você tem direito sobre o seu dinheiro. Então, começa a se pagar primeiro e o restante você, em função desse pagamento que você está recebendo, você vai ter que fazer a gestão do seu dinheiro. Acho que tem pessoas que estão ouvindo a gente que não sabe o que significa se pagar. Fala um pouquinho para a nossa audiência o que é isso. O se pagar é o seguinte, por exemplo, tem gente que fala assim, lembra que eu falei mais cedo aqui que a pessoa ganha de manhã para gastar de noite? Tá? Então esse é o negócio de prazeres imediatos. Por que aquele doce que eu sei que tem açúcar que vai me fazer mal é gostoso e eu vou comer, eu não consigo ficar sem o refrigerante, eu não consigo ficar sem o doce, eu não consigo ficar sem a cervejinha. E aí tem um ditado que eu adoro, que é o seguinte, uma vez eu fazendo uma mentoria numa clínica em Brasília, de nutrição, e lá tinha um cartaz na recepção de um cachorro lindo, assim, com uma mão de uma mulher dando um biscoito canino para o cachorro, e o cachorro estava rindo, assim, sabe? Linda a foto. E estava escrito assim,
Que bicho que você é que precisa ser valorizado com comida? Eu olhei aqui, eu achei bonito, mas eu fiquei assim, que legal. Depois que caiu a minha ficha. Sabe por quê, gente? Você lembra quando você fala assim, não, hoje eu mereço uma cervejinha porque meu dia foi ruim. Olha você sendo valorizado com comida, olha você sendo um bicho. Então, assim, por que você não fala assim, hoje eu vou pra academia porque meu dia não foi bom, eu vou cuidar de mim mesmo. Pronto. Sim, vou me melhorar. Vou me melhorar. Vou melhorar a minha vida hoje. E as coisas acontecem com você porque você permite que aconteça. Essa é uma permissividade. E quando a gente fala se pagar primeiro, por que eu trouxe esse prazeres imediatos? Porque a pessoa está assim, não, mas eu tenho que viver. E aí vive mal a vida inteira, não passa pela vida como um gato que passa em cima de um telhado de zinco quente, que só sente o calorzinho, né, que ele passa correndo, né? Então assim, a pessoa vive assim. Se você olhar as pessoas na rua, tá todo mundo no mundinho do foninho, então a pessoa tá ali perdida naquele mundozinho dela e passou um carro, atropelou, matou, acabou. Às vezes você gasta o seu tempo produtivo, você gasta os seus recursos, na época que você é mais ativo, mais produtivo, mais energético, você usa mal, e quando você mais precisar, você não vai ter. Exato. Eu estava escutando uma pregação de um pastor internacional do Chile, esses dias, que veio na Lagoinha, aqui de Alphaville, e ele falou, né, ele estava falando que na época da colheita, é a época que a gente mais trabalha, porque você precisa ir lá colher. Olha, o fruto não vai saltar da árvore e ir para tua mão. Olha que legal sobre colheita que eu aprendi. O que a pessoa faz antes? Primeiro ela tem que ter a terra, aí ela tem que arar, ela tem que adubar, ela tem que semear, ela tem que molhar. E aí o que ela faz depois? Nada, ela descansa. Ela deixa a natureza, ela deixa Deus fazer a parte dele. E aí depois ela vai lá e vai colher. E a parte que ela vai trabalhar mais. Mas ela sabe que o benefício vem em sequência. O grande problema é o seguinte, todo mundo sabe disso. Mas é um tempo. Existe um tempo para tudo. É a tal da maturidade. Eu falo que aquele filme lá que o cara nasceu velho e foi ficando novo, né? Acho que tinha que dizer assim. Porque a gente custa aprender, gente. O curioso caso de Benjamin Button. A gente toma tanta pancada para ficar forte. E depois tem gente que toma pancada a vida inteira e morre sem aprender, né? Então, assim, o grande detalhe é isso. É o que você está fazendo com o aprendizado que você está tendo. Tem gente que está engordando o cérebro. Não está colocando em prática. Sim. E está se afastando cada vez mais de Deus. Por quê? A prática leva à perfeição, a pessoa não está fazendo aquilo. E o pagamento, que tem gente ali esperando, é o seguinte. Primeiro paga-se a você. Se eu ganho R$1.500, aí a pessoa já está ali. Não dá para nada. Não sobra nada. É porque você está fazendo a gestão errada. Primeira coisa é o seguinte, você tem conhecimento total dos seus gastos. Daquele chicletezinho que você compra todo dia, você sabe quanto custa no final do mês? Então, primeira coisa é você ter... Pão de queijo. Exatamente. Você ter essa percepção do real. A partir do momento que você tem aquilo, você tem a opção agora de filtrar aquilo. Gente, e uma coisa que eu aprendi, que eu ensino na mentoria é o seguinte. Se você é um excelente poupador, vamos falar que você ganha R$1.500 e é um excelente poupador. Você poupa mesmo, você é excelente. Qual o máximo que você consegue poupar? R$1.500, que é o que você ganha. Se você for pão duro, poupador mesmo, você economizou R$1.500. Não tiver nada para pagar e não gastar nada. Você vai ser milionário? Não, porque R$1.500 não leva ninguém a ser milionário. Então você tem um limite de poupança, de economia, mas de ganho não. Então se você poupa, mas também corre atrás de uma fonte de renda nova, aí o céu é o limite para você. Por quê? Porque o céu não tem limite. Por isso que eu falo que o céu é o limite. Né? Que se você olhar para cima, ali é o céu. Você vai andar, o universo está dentro do céu. Então infinito. Por aí vai. Sim. Então esse é o grande detalhe. Só que quanto as pessoas estão comprometidas com isso? O café americano, geralmente ele é bacon com ovos. Né? A galinha que botou os ovos para aquele café ali, ela estava envolvida no processo. Ela botou os ovos para cozinhar naquele café da manhã. O porco que deu o bacon, ele estava comprometido. Ele deu a vida pelo processo. E o que a gente mais vê são empresários, são pessoas envolvidas com sua vida. Aí tem um negócio que é da ambiência, né? Aqui em Alphaville a gente vê muito isso.
E você falou um negócio interessante, que é as mesas. Quando você citou lá que você, nas reuniões ia o pessoal mais velho para conversar, são mesas que você buscava selecionar. Sim. E tem um ditado que fala assim, você tem que ser o bobo da corte da mesa. O que é isso? É você sentar em mesas onde você vai aprender mais do que você vai ensinar. Só que existem mesas que você vai ensinar mais do que você vai aprender. Sim. E é legal, porque isso mexe com o ego da gente. Quando você vai numa mesa dessa, todo mundo, nossa, você sabe muito, é muito gostoso. Só que se você ficar naquela mesa, você não prospera tanto. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer a sua parte. Vai lá, solta uma pílula, ajuda aquelas pessoas e volta para a mesa de crescimento. Só que mesmo na mesa de crescimento, numa mesa maior que a sua, de ambiência melhor, de mais promoção, vamos falar assim, você ainda tem que tomar cuidado. Porque se você está numa mesa financeira, por exemplo, vamos supor que a gente vai sentar numa mesa de sheiks árabes. Nós não vamos nem saber o que os caras estão falando. Então não adianta. Então tem mesas que não é para você ainda, até que você se capacita para ela. Ou pode ser fora do tempo. Pode ser fora do tempo. Então, assim, o que é o detalhe? É o que você está fazendo hoje. E aí você citou o tempo. O que você está fazendo hoje com o seu tempo? Como que você está, eu não vou falar gastando, como você está utilizando o seu tempo? Eu gosto de falar no tempo como investimento, sabe? Sim. Porque a gente tem um saldinho de vida que ele vai sendo deduzido. Então você tem um tempo aí. A cada dia que passa é menos um dia, né? É menos um, não é mais um, é menos um. É mais um de experiência e vivência e maturidade, menos um de disponibilidade que você tem. E não é um tema mórbido isso. Não. Se você usar bem a tua vida, se você usar bem o teu tempo, se você usar bem os seus recursos, se você der o seu máximo no seu dia, você encerra com aquela sensação de uau, hoje, para hoje, eu cumpri o que eu me comprometi. Para hoje, eu cumpri o que eu estabeleci de planejamento, de agenda, de compromissos, de pessoas que eu queria acessar, de pessoas que eu apoiei, que eu ajudei, que eu transbordei na vida delas de alguma forma, sabe? Eu, como CLT, eu ainda atuo numa empresa, que eu gosto muito dessa empresa e tenho uma carreira muito sólida que eu construí lá. Eu comecei a empreender dentro da empresa. Legal. Vocês ficam achando que vocês têm que empreender depois que você sair, ou que ser CLT é ruim. Querido, ser CLT, você está empreendendo com um dinheiro que não é seu. Em vez de você pedir emprestado, você está ganhando esse dinheiro de forma honesta, tácita, e você está usando para investir em você. Quantos cursos, quantos treinamentos, quantas mentorias eu fiz por causa dos recursos que eu conseguia do lugar que eu estou, né? Então, assim, até escrevi esse livro aqui, gente, depois eu vou colocar o link aqui, em coautoria com alguns autores aqui relevantes de mercado, e a gente fala sobre empreendedorismo. E eu falo no meu capítulo que empreender é viver. Nós estamos empreendendo aqui. Sim. Você está empreendendo seu tempo aqui no podcast. Você está doando esse tempo. E eu estou fazendo a mesma coisa. Estou estabelecendo um ambiente para que pessoas relevantes e com conteúdo e com conhecimento possam vir transbordar na vida de vocês de forma gratuita. E sabe uma coisa que nós falamos aqui? Que você pode se comparar com você ontem e você tem obrigação de ser melhor que você foi ontem. O grande detalhe é o seguinte: se você melhorar 1% só, você vai ter melhorado 375% ao ano. Isso é um crescimento que raríssimas vezes a gente vê acontecendo. E sabe quanto que é fácil fazer isso? Porque hoje eu vou melhorar 1% em relação a acordar mais cedo. Amanhã eu vou melhorar 1% em alimentar direito. Depois eu vou melhorar 1% em fazer uma ginástica. E por aí vai. Então eu tenho um leque de vida para melhorar 1%. Então fica fácil de você crescer exponencialmente. Aí chega uma hora que você vai assustar, você fala assim, uau, onde eu estou? Já fiz tudo isso. Olha onde eu estou. E sabe o que é interessante? Quem bate, esquece. Não, aliás, é isso mesmo, quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Né? Muitas vezes você está mais preocupado com o que você apanhou. E não pelo que você está fazendo de legal. Você não agradece o que está tendo de resultado. Mas você se penaliza pelo que não aconteceu ainda. Ou fica preso na expectativa do que ainda não aconteceu. Exatamente. E deixa de desfrutar, né? E aí você fica aquele negócio de cachorro correndo em volta do rabo, atrás do rabo.
Né? Por quê? Porque a sua visão está limitada. Você está olhando para o mesmo problema da mesma ótica. Aí, e você vai ter o mesmo resultado novamente. Não vai mudar. É. O que você dá pra gente ir fechando aqui, infelizmente, mas a gente tem um tempo que a gente precisa. A gente vai fazer outros, ele vai voltar, gente. Depois ele vai deixar as redes sociais aqui. Mas 3 coisas que você pode deixar de aprendizado, que você não dá dica, meu bem. Que você entrega conteúdo e transformacional. Então você não dá dica. Dica é coisa que a gente dá e não faz sentido. Você entrega conteúdo e orientação. O que você pode elencar aqui para nossa audiência, pessoal, aqui, colocar em prática a partir de agora, saindo desse podcast, que vai já trazer resultados para eles nos próximos dias, nas próximas semanas, até o final do ano, aí, para eles já aplicarem na vida deles. 3 coisas que fizeram sentido para você na sua vida, que você vê que fazem sentido aí para as pessoas que você mentora, assessora, consulta, enfim. Tá, a primeira delas é o seguinte: viva o momento presente, né, à toa que ele chama presente, como se fosse o último. Um dia você vai acertar. Né? Então, viva hoje como se fosse o seu último dia. Um dia você vai acertar. Mas quando você acordar amanhã, você vai falar o seguinte: uau, eu tenho mais uma oportunidade de fazer melhor hoje do que eu fiz ontem. Então, você sabe o que você fez ontem. Então, esse é o primeiro conceito. Então, viva o hoje intensamente. Tá? Segundo, comece a colocar em prática o que você já sabe. Para de aprender demais. Se capacita um pouco, aprende, pega o que você já sabe. Na hora que você executar, você vai ter um rendimento melhor, você vai ter você vai produzir coisas melhores. Aí você fala assim: peraí, eu preciso de mais um conhecimento aqui para isso. Aí tá tudo certo. Mas comece a executar. Para de deixar para amanhã. Lembra que o primeiro conselho vai junto com o segundo. Que o primeiro era faça hoje, né? Viva hoje intensamente. E o segundo é pare de julgar para depois. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Eu não vou andar mais de um ônibus, eu vou ser feliz. Gente, faça isso agora. Então esse é o grande detalhe. Quando você entende que a vida é agora, a vida não é depois, você para de perder tempo. Tá? Porque o tempo é o bem mais precioso. Passou, é o que você falou. Né? O tempo foi embora, você não volta mais. E junto com isso tem a gratidão de tudo que você está fazendo. Comemore as coisas que você está fazendo, por menores que sejam. Eu fiz aqui a edição do podcast. O pessoal que está aqui trabalhando na equipe técnica. Deu tudo certo. Uau, vibra. Quando a gente era pequenininho, o pai da gente falava assim: nós vamos no circo. Eba, não sei o que, tava pulando, não sei o que. Não, mas é só de noite. A ansiedade ficava... Tá na hora, não é assim? Então, assim, a gente vibrava com isso. Por que a gente deixou essa criança morrer? Por que a gente deixou de valorizar as coisas que a gente recebe da vida? E você já reparou? Se eu vir para você e falar o seguinte: olha, isso aqui é um presente que eu vou te dar. Se você falar assim: obrigado. Coisa aqui. Eu vou falar assim: pô, nem gostou. Você já imaginou Deus te entregando um dia lindo como Ele te entrega todo dia de manhã, e você coloca isso do lado e vai: essa minha vida não presta, não sei o que, é só problema. Deixa só ele reclamar um pouquinho e já volta. Como que ele vai ficar olhando assim? Falando assim: caramba. E para deixar a última pílula para vocês aqui é o seguinte: tem um negócio na Bíblia, inclusive, fala assim: ame a Deus sobre todas as coisas e o seu irmão como a ti mesmo. O grande problema é que as pessoas não estão se amando, as pessoas não sabem o que é se amar. Se eu não sei como me amar, eu não sei como amar ninguém. Exato. Por que eu não sei me amar? Eu não cuido da minha saúde, eu bebo demais, entendeu? Então isso não é se amar, não é cuidar de mim. A hora que eu aprender isso e eu cuidar das pessoas que estão à minha volta, eu vou ser cuidado de volta. E olha que legal, você já viu um ditado que fala o seguinte: se eu trato bem o seu filho, eu coloco doce na sua boca, né? No bom sentido, doce de gostoso, sim, né? Não de açúcar, né? Sim. Mas eu coloco doce na sua boca. De tratar bem. Então, se eu trato você bem, eu estou agradando ao Pai. Tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai me recompensar. Então, gente, começa a cuidar de você, viver o momento presente e trate bem quem está à sua volta. Não interessa o problema que você está passando. Porque na maioria das vezes não é problema. É situações que você está tendo vivenciado.
Tá? São degraus que você vai ter. Um problema é o seguinte, eu tô na UTI para morrer e não tem cura, e tá doendo. Não tem recurso, não tem médico disponível. Tá doendo e eu não quero ficar sofrendo. Ali é um problema. Fora isso, são obstáculos. E obstáculos é para te tornar mais forte. O game é feito assim. A gente tem empresa que desenvolve game, ela é assim. Primeiro estágio ele é legal para você entrar, depois é o mais difícil, o mais difícil, o mais difícil. Tem os chefões. E aí tem o mais fácil, para você não desanimar. E depois volta mais difícil, mais difícil, mais difícil. Eu vou te prendendo no game. Então a vida é assim também. A vida é feita para você superar obstáculos. Sabe por quê? Porque você está aqui para fazer resultado e sabe como que você é uma pessoa de sucesso, um profissional de sucesso? Quando você resolve problemas. E se você resolve problemas que ninguém sabe resolver, você tem mais sucesso ainda. E valor. Então para de reclamar de problema. Problemas são oportunidades para você se superar. Uau! Problemas são oportunidades para você se superar. E aí você pode faturar, e aí você pode criar empresas, e aí você pode criar métodos, e aí você pode criar palestras, e aí você pode criar um podcast, e você pode fazer tanta coisa. Você não tem limite. Exato. Né? Tudo parte de uma necessidade, de Exato. um desejo ou de um problema a ser resolvido, né? Que prazer. Que prazer esse bate-papo, passou muito rápido, espero que a gente fale mais e mais, a gente está sempre em contato, o Aldrin é querido, acompanhem o Aldrin nas redes sociais, fala suas redes sociais, Aldrin, por favor. Pessoal que quiser acompanhar a gente lá no Instagram, a gente tem um programa de TV, mas vai pelo Instagram que vocês vão ter tudo, é @ajacerto, AJA certo, olha só. Agir é importante, mas agir certo é mais importante ainda. Boa, boa. E, gente, obrigada. Esse aqui é o programa 0. A gente está iniciando aqui com essa pessoa incrível. Foi um prazer. E acompanhe nas redes sociais. Curte, compartilha, manda para todo mundo. Comenta se você gostou. Manda dúvidas aqui que o Aldrin responde. Manda no inbox dele, manda no meu. E eu espero ver você no próximo episódio. Obrigada por você estar aqui. Tchau, tchau. Tchau.